que vocês tiverem, pode me chamar, tá bom? Isso aqui. Oi, pessoal, que entrou agora, oi, César. Entrou mais gente. Deixa eu só me fixar aqui. Aí. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Perfeito. Então vamos começar. Então, assim como na Shopee a gente tem o anúncio perfeito, no Mercado Livre também existe esse anúncio. Então, como a gente elabora ele, estrutura, quais são os pontos-chaves, né? Então, vamos começar. Então, assim como eu falei na Shopee, o Mercado Livre também, o anúncio é um quebra-cabeça. Então, não é uma questão só que vai fazer o seu anúncio vender. Não é só um título bem feito, não é só o preço, não é só a foto, não é só a ficha técnica, tá? Mas essas são as 4 peças primordiais e principais que a gente tem que prestar muita atenção para conseguir chegar nesse anúncio perfeito. Título, foto, ficha técnica e preço, tá? O preço, a gente vai conversar sobre ele no final, porque eu coloquei ele aqui. Tá, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre título. O título do Mercado Livre, diferentemente do da Shopee, a partir do momento que você faz a primeira venda, ele trava. Então, ele não te permite alterar nenhuma palavra, nem a estrutura do título. Ele vai travar e bloquear. Você não consegue mais alterar, tá? E ele tem um limite de caracteres ali dentro do anúncio que é menor do que o do Shopee. Da Shopee é 256, do Mercado Livre é 60 caracteres, tá? Que você pode colocar ali no título. Então, o que eu sempre falo sobre o título do Mercado Livre? A gente precisa fazer uma pesquisa sempre antes de fazer o título, né? Elaborar e colocar a ordem das palavras, mas a gente precisa retratar o produto com as palavras mais importantes. Então, a gente precisa começar fazendo a pesquisa, igual a gente fez ontem. Vou explicar para vocês como a gente faz aqui dentro do Mercado Livre. Então, a gente começa com essa pesquisa para depois elaborar a estruturação do título, tá? Então, a gente precisa usar palavras que retratem um produto, que retratem, às vezes, uma especificação que é muito procurada, tá? Então, é bem importante a gente frisar que essas palavras importantes vão na frente, tá? No título, a gente não pode repetir informação. Então, aqui, por exemplo, sandália feminina, salto bloco, salto quadrado. Isso aqui não pode acontecer. Por quê? Como eu disse, só tem 60 caracteres. Aí você está usando a mesma palavra 2 vezes de um espaço que você poderia estar usando uma outra palavra-chave. Então, assim, começa, começa o título montando as palavras e nunca repete informação. Então, por exemplo, trouxe 2 sandálias. Como que eu descreveria elas dentro do Mercado Livre? Sandália feminina, salto bloco, quadrado, tiras, rosa, arezo. Sandália feminina, salto fino, Gisele, festa, arezo, preto. O que aconteceu aqui? Aqui a gente está falando de uma marca. Quando a gente tem marca no produto, independente do produto que seja, e a marca seja o ponto-chave para a pessoa comprar aquele produto, né? Ou que explique o preço que ele esteja, porque essa sandália não é um ticket médio padrão de uma sandália white label, que é uma sandália que não tem marca, a gente precisa sempre acrescentar essa informação no título. Então, aqui a gente está falando que é uma sandália feminina, tem o salto bloco quadrado. Então, aqui, ó, eu mostrei para vocês que não podia repetir 2 vezes salto, mas você pode colocar salto bloco quadrado, tá? Porque vai indexar da mesma forma o tipo de salto. Tiras, rosa, arezo. Aqui apresenta a cor, tá? A cor, o que acontece? Muita gente fala, coloca no título, muita gente fala, não coloca. O que eu friso? Se é uma cor que está em alta, se é uma cor que geralmente as pessoas procuram, tipo preto, todo mundo. É muito, muito, muito fácil a gente achar a cor preta sendo indexada em palavra-chave. Coloca, se não deixa fora. Por quê? A variação de cor já vai indexar na pesquisa. Então, não tem necessidade, às vezes, de você colocar no título e na variação. Só se for uma cor que realmente as pessoas busquem essa cor junto com a palavra. Enfim, então aqui a gente está
ressaltando as principais características da sandália e usando as palavras mais buscadas. Então, assim como na Shopee, aqui dentro do Mercado Livre a gente consegue fazer essa análise de BI, que a análise de BI, para quem não sabe, é Business Intelligence. Então, a gente usa os dados da plataforma para conseguir usar esses dados a nosso favor, né? Para a gente conseguir descobrir métricas, descobrir quais são as principais palavras. Então, a gente faz uma análise de BI para montar esse título. Então, aqui eu trouxe plataformas pagas e gratuitas. Eu não vou mentir, eu uso muito mais as gratuitas do que as pagas. Eu tenho essas duas, eu tenho Nubimetrics e tenho Meli Pro. A Nubimetrics é um pouquinho mais cara, mas o Meli Pro é muito baratinho. Se eu não me engano, tá R$300 o ano. E dá para descobrir muita coisa com ele, descobrir quanto seu concorrente vende, dá para seguir os anúncios e acompanhar as vendas, enfim, tem bastante função legal. Só que, para fazer a construção do título, eu sempre uso as gratuitas, tá? Então, Tendências do Mercado Livre, que é um site do próprio Mercado Livre. O selo de mais vendido da sua categoria é importantíssimo. Então, a gente está falando aqui com o pessoal de calçado, e a gente também está falando com o pessoal de utilidades. Então, vocês têm que entrar dentro da categoria e saber quais são os anúncios que tem essa tarja aqui de mais vendidos dentro da sua categoria, tá? O filtro de full também é bem legal, porque se esse produto está no full, quer dizer que ele está performando, né? Porque é muito difícil um vendedor enviar para o full sem fazer análise nenhuma, e só enviar por enviar. E o Google Trends, igual a gente usou, tá? Então, eu vou mostrar para vocês esse site chamado tendenciasdomercadolivre.com.br. É um site do próprio Mercado Livre, tá, gente? Ele vai reunir os principais anúncios dos últimos 7 dias e vai fazer um levantamento do que está sendo mais vendido. Então, aqui, ó, as buscas que mais cresceram, buscas mais desejadas e as tendências mais populares. Quando eu mostro aqui esses produtos, é legal, né? Tá bacana. Mas pra gente não é interessante, porque a maioria das pessoas aqui vendem calçados. Então, aqui não tem calçados. Então, é legal a gente ir especificamente na nossa categoria. Então, aqui, ó. Calçados, roupas e bolsas. Depois eu entro em utilidades, tá, Gabi? Calçados. Vamos em botas, né? Que eu percebi que vocês têm bastante. Ah, mas ele puxou tudo. Vamos uma categoria mais feminina. Essa aqui. Então, aqui, ó, nos últimos 7 dias, os produtos que foram mais vendidos no Mercado Livre dentro da categoria sandálias e chinelos foram esses 6 aqui. Então, chinelo nuvem, sandália feminina brilho, salto alto, bloco, vinil transparente, sandália blogueira, vinil transparente, salto grosso, amarração, chinelo Havaianas Brasil original, o mesmo chinelo, e essa rasteirinha aqui de amarração. Que a gente precisa analisar quando a gente vê esses anúncios. As palavras-chave que esses vendedores estão usando é muito importante. A gente tem que anotar todas as palavras. Quando vocês estiverem fazendo pesquisa de mercado, de título do Mercado Livre, vocês precisam ter um caderno, uma planilha, qualquer coisa que vocês consigam anotar. E anota o máximo de palavras-chave que você encontrar que faça sentido com o seu produto. Mesmo que você vai usar só 60 no título. Depois vocês vão entender por que eu tô pedindo isso, tá? Então, anota tudo, gente. Anota todas as palavras-chave que vocês descobrirem ali dentro da categoria que tem um vendedor que tem moral para mostrar que aquela palavra tem resultado, tá? A gente pode colocar aqui ver tudo e dar uma analisada mais em mais anúncios, né? Mas quando ele abre aqui, dentro do Tendências, ele está mostrando as buscas mais desejadas, as buscas que mais cresceram e as mais populares. As buscas mais desejadas, eu não sei se vocês costumam comprar dentro do Mercado Livre, mas quando você vai comprar, vou mostrar. Tá vendo esse coraçãozinho aqui? Quando a gente dá esse coraçãozinho no anúncio, quer dizer que a gente está desejando esse produto, mas não necessariamente a gente vai colocar no carrinho. É só uma forma de mostrar, quando esse
produto ali eu vou favoritar quando eu tiver, por exemplo, cartão virar ou, sei lá, receber pagamento, eu vou comprar esse produto. Então, as pessoas fazem muito isso de favoritar. Ou então, estou fazendo pesquisa, vou salvar esse anúncio aqui. Se eu não achar outro mais barato, depois eu volto e compro. Então, as pessoas fazem muito isso de favoritar. Então, aqui ele está mostrando, ó, os mais desejados, porque esse chama o coraçãozinho do desejo, né? Então, os mais desejados estão aqui. Então, dentro dessa categoria de calçados, é chinelo, então esses chinelos aqui, sandália feminina, Crocs, chinelo Havaianas, Crocs feminino, chinelo nuvem, Havaianas. Tem, nossa, tem bastante chinelo, né? Tá vendo como tá mudando? O pessoal já tá se aquecendo para comprar verão. As buscas que mais cresceram. Então, menino, menina, chinelo nuvem ortopédico, Melissa original. Lembra que eu falei ontem sobre o infantil? Que ninguém fala infantil masculino, infantil feminino? Aqui, a prova viva, ó. É menino e menina, tá? Nunca usem masculino e feminino para infantil. Então, aqui, apesar de ter muitas marcas, a gente consegue analisar, por exemplo, aqui, ó. Sandália branca. Vamos analisar o que, que tem dentro dessa pesquisa. Ó, a gente pode analisar. Essa conta aqui que eu tô. Ah, não, ela tem login. É porque eu uso uma sem login aí, não tem visto de pesquisa. Então, se vocês puderem fazer isso, usar uma conta que não tem login, que vocês nunca pesquisaram nada, porque aí aparece sem vício de pesquisa, sem remarketing, tá? Então, ó, o que você vai fazer? Você vai analisar esses anúncios e ver os que mais se encontram com aquele produto que você tem e vai começar a usar essas palavras, tá? Beleza. Ah, deixa eu voltar, não tem isso, espera aí. Depois das buscas mais desejadas, a gente tem as buscas que mais cresceram. Então, mais desejado e mais cresceram não significa que foram as que mais venderam, tá? Então, o crescimento, ele vai ser medido pelo crescimento de impressão e clique. Então, ele tá crescendo ali, né? As buscas estão mais acirradas ultimamente. Então, sapato Beira-Rio, sapatilha mocassim feminino. Ó, isso aqui é legal. Geralmente a gente coloca sapato mocassim, né? Quem tem mocassim sabe. Geralmente as palavras são escritas assim, sapato, mocassim feminino. Aqui tá sapatilha. Então, as buscas que mais cresceram dentro do Mercado Livre nos últimos 7 dias, em segundo lugar na categoria de sandálias e chinelo, foi sapatilha mocassim feminino. Tá vendo como a gente precisa sempre estar atento? Aqui, ó, a gente chama isso aqui de sapato boneca. Aqui tá sapato social feminino. Sapato moleca, ortopédico, sapato Piccadilly, molequinho oficial. E depois dos que mais cresceram, a gente tem as tendências mais populares. O que eu sempre falo? Popular é aquilo que não sai de moda. Então tá sempre ali, são produtos mais atemporais, produtos que não têm sazonalidade. Então aqui, ó, mule feminino, que é algo que tá no mercado faz muito tempo e tá difícil de sair, né? Geralmente não sai. Tem lançado produtos mais tranquilos, modelos mais tranquilos, mas ele permanece. Sapato infantil menina, kit sapato social masculino, sapato infantil, sapato social feminino. Então aqui a gente consegue ver tudo, todos os produtos dentro da nossa categoria que são os mais populares, tá? E aqui embaixo ele vai trazer uma sugestão do que as pessoas buscam também, buscam sapato e buscam isso, buscam sapato e buscam calça jeans, sapato e calça legging, sapato, calça de moletom. Então, ele vai mostrar também o que as pessoas buscam dentro da categoria. Então, vamos falar um pouquinho de utilidades, porque o pessoal de utilidades deve estar bravo, só ouvindo sapato. Casa, móveis e decoração, né? Ô, Gabi, me corrija se eu estiver errada, tá? Sobre a categoria. Essa mesmo. É essa mesmo? É. E depois, qual que é a sub?
Tem várias, né? Por exemplo, cuidados com a casa, Cuidados com a organização da casa? casa. Sim. Então vamos lá, vamos ver dessa. Cuidados da casa e lavanderia. Então a gente tem aqui detergente, omo, água sanitária, cabideiro. Legal. É uma categoria muito ampla, né? Você vende um produto muito específico, que eu sei qual é, e ele não tá aqui. Por quê? Ele é um. Tá dentro de um subnicho dentro dessa categoria. Então, realmente, cuidado com a Que aí tem a casa. parte pet também, né? Tá tudo aqui. Uhum. Na verdade, já foi falado de separar essa questão do pet, mas não tem. Por enquanto, eles não vão criar a categoria só para isso. Enfim. Ó, então, o que que você tem que perceber, Gabi? Ó, você está dentro de uma categoria que, quando alguém entra nela, eles estão buscando limpeza para o lar. Então, você tem que apresentar um produto, esse seu produto, você tem que mostrar que ele vai trazer solução de limpeza. Então, ele não é apenas uma rede de proteção, uma grade de proteção. Ele vai deixar com que o ambiente fique mais limpo. Então, você tem que criar esse ambiente que a gente tem dentro da categoria, dentro da cabeça do cliente. Como? Pelo título e por outras estratégias que eu vou contar mais para frente, tá bom? Então, coloca isso na cabeça para você tentar fazer as palavras-chave se tornarem esse tipo de convenção para o cliente, tá? Ah, tá, entendi. Ó, mas tem um que já combina mais, né? É que são produtos de ticket médio alto, abaixo. O seu é de ticket médio mais alto, né? Então também às vezes não se preocuparia tanto. Enfim. Então, esse site aqui, gente, primeiro site que vocês vão entrar para conseguir entender o que está vendendo dentro do Mercado Livre. Ah, Yas, é para copiar o vendedor? Não, pelo amor de Deus. É só para a gente entender quais são os anúncios que têm dado certo dentro da plataforma, quais são os anúncios que a gente precisa se inspirar para conseguir criar um anúncio nosso e diferente daquele outro vendedor, tá? Então, a gente sempre tem que estar olhando a concorrência, mas não é como uma forma de copiar, nunca. Até porque se essa pessoa é sua concorrente, ela está na sua frente aí em relação para você estar pesquisando, né? Então você precisa sempre olhar para o que ela está fazendo para aprimorar aquilo que você pode fazer de melhor. Então, esse é o primeiro site que a gente usa. O segundo é dentro do próprio Mercado Livre. Deixa eu abrir aqui. Acho que já estava aberto, né? Aqui, ó, a gente vai entrar em categorias mais vendidos. E agora a gente vai conferir os produtos mais vendidos no Mercado Livre. Já aparecia lá no começo, mas é importante vocês fazerem uma outra busca, tá? É praticamente igual. Só que aqui vocês conseguem ver mais rankings, tá? Então, por isso que eu pedi para vocês virem aqui. Aqui tem 20 produtos, lá tem 6. Alguém quer falar alguma coisa? Não consegui entender. Quem foi que falou? Ninguém? Alguém falou alguma coisa? Não? Então vamos voltar. Então, aqui ele mostra os 20 produtos mais vendidos aqui dentro da categoria. Então, você tem mais rankings, tá? O que aconteceu? Depois que o Mercado Livre começou a prezar um pouco mais para as marcas, né? Que são registradas, estão ali tentando conseguir espaço, eles começaram a colocar um selo de mais vendido para cada marca. Então, por exemplo, aqui a Arezzo. A Arezzo tem os mais vendidos, mas é os mais vendidos da Arezzo. Não é especificamente da categoria. Então, tomem cuidado quando vocês verem esse selo, tá? Por exemplo, Fashionei. É da Fashionei, os mais vendidos dessa marca. Coca-Cola, mais vendidos dessa marca, tá? Então, tá vendo que tem o selinho aqui? Você vai falar, nossa, esse é o mais vendido da categoria. Não.
Esse é o mais vendido dessa marca especificamente, tá? Beleza. Depois então a gente usou tendências, usamos o selo de mais vendido para conseguir entender quais são, dos últimos 7 dias, os produtos mais vendidos da categoria ou então da marca. Se vocês tiverem essa estratégia de procurar a marca, é importante. Depois a gente pode dar uma olhada no Full e no Google Trends. O que acontece dentro do Full? Todo mundo sabe o que é Fulfillment do Mercado Livre. Quem não sabe, aí eu explico, não tem problema nenhum, pode falar. É até legal, porque quem não sabe já aprende mais. Cadê vocês? Vocês não respondem. Eu me sinto sozinha, sabia? Pode fazer isso comigo. Enfim, vou explicar. Vocês não respondem, eu vou explicar. O Fulfillment é uma estratégia de acelerar as vendas para o cliente. Porque a gente percebe que os clientes atualmente são muito ansiosos, eles precisam muito do produto mais brilhante, dos produtos de forma mais rápida, mais ágil ali. Então, o que o Mercado Livre percebeu? Que a única forma que ele perdia para o varejo físico era porque o varejo físico conseguia atender o cliente de forma instantânea. Então, o cliente não precisava fazer uma cotação de frete para ver quanto tempo ia chegar. O cliente estava ali e às vezes ele prezava por pagar mais caro porque ele ia ter na hora, né? Do que ele ter que esperar alguns dias para chegar o produto do Mercado Livre. Enfim. Então, com a criação do Mercado Envios, isso possibilitou que eles tivessem a criação do fulfillment do Mercado Livre. Dessa forma, os vendedores enviam os produtos lá para o CD do Mercado Livre e o Mercado Livre se responsabiliza para fazer a entrega, tá? E aí, o que acontece? A entrega é feita um dia depois, tem um dia útil de prazo, geralmente, quando é para o mesmo estado, então São Paulo para São Paulo é 24 horas úteis, e úteis não, não são úteis, é corrida mesmo. Então, a pessoa consegue receber mais rápido esse produto. Então, já foi comprovado que 50% dos compradores preferem comprar no full, mesmo que for para pagar mais caro, quando eles querem ter essa prioridade, tá? E aí, o que acontece? Quando seu anúncio vai para o full, o Mercado Livre dá 3 vezes mais relevância para esse anúncio. Então, assim, não é brincadeira. Quando tá no full, o negócio é outro jogo. O anúncio que é novo, vai pro full, já começa a vender de cara, tá? Só que existe estratégia pro full também. A gente não vai falar dele, mas é uma boa forma de pesquisar produtos que estão em alta. A Júlia tá falando que teve um pedido de ontem para o Espírito Santo e chegou no mesmo dia para cliente. Olha que legal. Não, o Mercado Envios, assim, ele é muito sensacional. Claro que passou por muitos ajustes, muitos perrengues para chegar no que é hoje, mas é uma potência. É muito, muito bacana ver a forma que eles trabalham. Qualquer dia pesquisa aí no Google, Cajamar, Centro de Distribuição do Mercado Livre. É onde é o full, né? A maioria das pessoas de Birigui enviam para Cajamar. Então, assim, é um centro de distribuição enorme que está ali para atender vocês e a logística é incrível. Então, vamos pesquisar sobre sandália feminina. Olho para os montes e pergunto: de onde me irá o meu socorro? Meu socorro. E aí, Thiago, aqui o microfone é aberto. Aí. Vamos lá. Então, o selo do full, ele fica aqui no canto esquerdo da pesquisa. Quando a pessoa... Deixa eu só tirar essa extensão, porque eu acho que está atrapalhando vocês. Remover. Remover. É que eu tô acostumada, mas talvez vocês não estejam. Ah, isso. Beleza. Então, vamos lá. Aqui do lado, a gente encontra os filtros que os clientes usam. E é aqui que a gente entende qual que é a lógica que o Mercado Livre apresenta para a gente desses filtros. Então, a ordem de filtros é a ordem que o cliente prioriza o serviço ou o tipo de entrega. Então, aqui a gente tem sandália feminina. Só em sandália feminina tem 261 mil anúncios, tá? Quando a gente entra com o selo do full, tem 1.800 anúncios.
Então, assim, quem prefere comprar sandália feminina no full, descarta uma grande concorrência a partir do momento que usa o filtro. Então, vocês podem usar esse filtro e entender quais produtos estão aqui, quais são os títulos que eles estão usando. Lembrando que eles têm 3 vezes mais relevância que você, que está aí ou com coleta ou com agência, tá? Então, é uma forma de vocês usarem para analisar esses anúncios também. Tem uma pergunta aqui, deixa eu responder. O que preciso para vender no full? Não é estabelecida uma regra, tipo assim, você precisa ter tantas vendas. Não, porque atualmente o Mercado Livre ele está sem espaço para colocar novos vendedores. Pelo menos foi uma resposta que eu tive esses dias de um pessoal que trabalha lá, que o Full ele está com muita demanda. Então, está sendo aprovado conforme a abertura de espaço dentro do CD. Enfim, para você entrar, você precisa preencher um formulário e eles vão te liberar um painel. Esse painel é exclusivo para quem tem o fulfillment ali dentro do próprio seller, tá? Agora vamos deixar o full de lado e vamos falar um pouquinho mais sobre os filtros. Então, vocês precisam entender que dentro do mecanismo de pesquisa do Mercado Livre, apesar de vocês estarem concorrendo com grandes vendedores, estarem concorrendo com pessoas que estão ali muitos anos na sua frente, vocês precisam entender que a estratégia que a gente usa tem que ser diferente e também entender as estratégias que o Mercado Livre impulsiona mais. Então, por exemplo, o frete grátis é uma questão que a gente consegue eliminar concorrência. Então, aqui, ó, de 261 mil anúncios, a gente vai para 200, já consegue eliminar 60 mil anúncios. Ainda assim é muita coisa. Sim, mas a gente consegue também filtrar através da pesquisa. É muito difícil alguém pesquisar só sandália feminina. Geralmente as pessoas são mais específicas do que eu fui aqui, tá? Certo? Ficou alguma dúvida em relação ao título? Não? Então, primeiro de tudo, a gente vai analisar o produto. Então, esse é o meu produto, eu preciso buscar outros produtos que sejam semelhantes e vendedores que estejam ali nas melhores páginas ou estejam ali no full, estejam nos mais vendidos e ou ver as palavras que eles usam. Anota, faz uma planilha dessas palavras e joga para o Google Trends, igual a gente fez ontem, para medir qual que é a palavra que tem mais relevância e mais peso de pesquisa. Depois que fez isso, guarda essas palavras que a gente vai usar elas agora e eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Então, deixa eu pular já. Quando eu falei para vocês guardarem as palavras, eu já estou ansiosa para falar, porque é um dos principais erros de quem vende dentro do Mercado Livre. Não preencher a ficha técnica de forma adequada. A ficha técnica, ela vai indexar na pesquisa, assim como o título indexa. Então, quando você faz um título perfeito ali, um título muito bom, só que tem palavras que você poderia acrescentar além das palavras que o título tem, porque ele tem uma limitação, você pode acrescentar na ficha técnica, eles vão ter o mesmo peso, tá? Então, assim, usa as palavras mais importantes para o título e depois, na ficha técnica, as palavras que sobraram, você vai colocar ali palavras-chave, palavras que fazem sentido com o seu anúncio. Por exemplo, se você vende um produto que é muito vendido no Dia das Mães, tá chegando o Dia das Mães, coloca na ficha técnica Dia das Mães. Porque no título, a partir do momento que vendeu um, vai travar. Aí você vai ficar um ano com o anúncio de Dia das Mães no título. Entendeu? Então, por isso que a ficha técnica a gente usa ela para criar essas estratégias. Ela pode ser alterada. Então, se você vender 10, 20, 30, 100, 1000, não tem problema, tá? Você pode alterar a ficha técnica do mesmo jeito. Então, eu vou mostrar para vocês, usando o exemplo do próprio Mais Vendidos aqui, para vocês verem. Peraí. Calçados. Sandália de chinelos. Vamos lá.
Vamos pegar. Mostra mais isso aqui, legal. Então, a gente fez aqui, pegou os mais vendidos. Agora, o que que eu quero? Eu vou pegar um anúncio que tá, tipo assim, na quarta, quinta página de sandália feminina. Vamos ser mais específica. Vamos usar sandália feminina vinil, que tem naquela que é uma das mais vendidas. Então, ó, tem 42 páginas, vou dar uma. Essa. E vamos analisar essa outra aqui, que são produtos bem parecidos. Deixa eu ver se ela tem aqui o que dizer. Mais ou menos. Aqui, legal. Opa. Tá, vamos lá. Então, a gente tem aqui. Os mais vendidos, então eu vou pegar esse aqui, que é o segundo mais vendido da categoria, e vou mostrar para vocês como esse produto está preenchido na ficha técnica, tá? Então, olha essa ficha técnica. Olha a estrutura de palavras-chave que esse vendedor usou aqui. Então, a gente tem aqui, ó, marca, a marca dele, gênero feminino, tipo de calçado sandália, legal. Hora que ele vem, hora que o Mercado Livre pergunta qual que é o estilo do calçado, ele vem e coloca várias palavras que a pessoa possa pesquisar sobre estilo. Então, se a pessoa pesquisar assim, ó, estilo fim do ano, estilo para festa, para balada, para casamento. Então, aqui ele está perguntando qual que é o estilo do calçado. Você não pode colocar assim, ó, casual, dia a dia. Coloca a gente coloca formal. Não, você tem que colocar aqui as ocasiões, os estilos. Então, assim, por exemplo, blogueira é uma palavra que a gente usa muito e dá super certo. Então, as palavras-chave que você consegue indexar aqui, você usa. Então, tá vendo aqui no modelo? O modelo é o lugar que você mais pode usar. Então, sandália, salto alto, grosso, sandália com brilho, sandália blogueira, sandália com materiais atuais, tiras de cruzar nas pernas. Então, aqui, ó, estilo do calçado, material, isso aqui é sensacional, gente, ó. Napa, sintético, tela, glitter, vinil, cristal. Então, às vezes, a pessoa não sabe falar sintético só. Ela vai usar um napa, ela vai usar uma outra palavra que remeta àquele mesmo produto. Então, por isso que vocês têm que lembrar que o mesmo produto pode ser chamado de Y no Sul e de X no Nordeste. E a gente está vendendo para todos esses públicos. Então, quando a gente atende no varejo físico, é muito fácil, né? A gente sabe que na nossa cidade é chamado de garrafa, e talvez no Sul seja chamado de jarra. Então, pode sim mudar por região. Então, por isso que vocês têm que entender que a gente tem que explorar o máximo de palavras-chave possível, tá? Então, é bem bacana sempre fazer essa questão da ficha técnica. Ela é um dos principais erros dos vendedores. Eles não preenchem ou preenchem de qualquer jeito, ou colocam uma palavra só, ou não se importam com o que está escrito, e aí acaba que vira esse tipo de anúncio aqui, ó. Você vai sempre estar refém do preço. Ó, olha esse anúncio. O cara podia ter caprichado muito mais. Então, ele colocou que era só de vinil, que era o estilo slide, que era um tamanco, que era de borracha, solo. Então, tá vendo que anúncio preguiçoso e que anúncio bem feito? Esse outro aqui também tá bem feito, ó. Olha que legal. Então, ele colocou bastante palavra. O que que eu faço nesse caso? Eu abro um Google Docs e eu escrevo o máximo de palavras que eu encontro daquele produto especificamente. E depois eu posso ir usando essas palavras para outros produtos que sejam semelhantes. Então, não necessariamente você vai estar sempre fazendo uma pesquisa por produto. Quando você ficar craque, você vai só bater o olho nos concorrentes e já vai saber quais são as palavras que você pode usar. Alguém já sabia disso? Já fazia isso? Como que é? Me falem um pouco aí.
Essa me pegou de surpresa. Todo mundo fica chocado mesmo quando não sabe e vê. E tá vendo que é uma questão simples de analisar o cara que tá mais vendendo na nossa categoria? É um segredinho que tá bem na cara ali do anúncio. Então, usem as principais palavras-chave ali na ficha técnica que é sucesso, gente. A Júlia, sim, sempre muda as palavras da ficha técnica de acordo com a pesquisa. Queria até saber se é ideal alterar. Júlia, ontem alguém me perguntou algo parecido e eu falei: time que tá ganhando não se mexe. Se tá dando certo, não mexe. Agora, se o anúncio está parado, troca, coloca mais, tira um pouco, vamos pesquisar novas palavras. Então, é uma forma, sim, de mexer em um anúncio que está parado, tá? Então, pode mudar caso o anúncio não esteja vendendo. Alguém mais tem alguma pergunta sobre a ficha técnica? Querem formas de fazer? Ou vocês acham que planilhar é importante? Faz um grupo no WhatsApp com a sua equipe ou com você sozinho para mandar essas palavras. Ó, esse produto achei essa palavra nova. Eu tenho um docs com essas palavras. Então, assim, se depois vocês quiserem, eu até mando um modelo lá para vocês seguirem. E aí tem tudo estruturadinho ali por SKU, eu separo. Então, o SKU X eu uso esse tanto de palavra, o outro SKU uso esse outro tanto. Então, é bem legal. E aí, no momento que vocês forem preencher, por exemplo, o material da sola. Então, às vezes é PVC. Você não vai colocar só PVC, gente. Coloca PVC, antiderrapante, coloca palavras-chave que remetam também ao material específico que o Mercado Livre está pedindo para você preencher, tá? Deixa eu ver, tem 2 chats aqui. Manda tudo, agradecemos. Depois que já vendeu o anúncio, conseguiu alterar a ficha técnica, consegue sim. Só o título que vai ficar bloqueado, tá? O título, depois da primeira venda, ele bloqueia. Então, a ficha técnica é ali o suporte que o vendedor tem, caso a palavra mude, ou mude o estilo, ou mude o jeito que as pessoas falam. Então, é ali o suporte que a gente tem para fazer essa alteração. Na minha categoria não tem opção para colocar várias palavras. Geralmente só pede só a marca. Coloca na marca, não tem problema. Coloca lá a sua marca, aí faz um tracinho e escreve um monte de palavra-chave, tá? Vamos testar. Eu adorei. Antigamente você tinha que encher o título para obter buscas. Ficou bem melhor assim, verdade. Tinha aqui e também a questão da descrição. Eu peguei a época da descrição, que aí as pessoas faziam uma descrição do tamanho do mundo e colocava lá palavras-chave. Aí descia um texto de palavras-chave. Então, depois que mudou para ficha técnica, ficou bem melhor, né? Eles bloqueiam o título, gente, como forma de prevenir com que você mude o anúncio. Então, tem muita gente no mercado que vai lá, coloca que é uma sandália, aí viu que esse anúncio deu certo e essa sandália esgotou, ele vai trocar por outro produto. Então, essa é uma forma de evitar com que isso aconteça e fazer com que aquele anúncio seja realmente aquele anúncio para sempre, tá? Então, cada produto tem seu anúncio, cada anúncio tem sua identidade. Outra coisa que eu acredito que vai pegar vocês de surpresa também. Tem pessoas, principalmente no calçado, que vendem produtos muito semelhantes a marcas. Não que seja réplica, tá? Porque réplica é crime. A gente tá falando de produtos que são inspirados em produtos de marca e que as pessoas procuram pela marca. Então, você não pode colocar que a marca aqui, por exemplo, se essa sandália é inspiração da Arezzo, você não pode colocar Arezzo aqui na ficha técnica. Por quê? Porque a Arezzo é uma marca que é patenteada por uma pessoa. Então, você não pode usar se você não é dono daquela marca. Enfim. Mas as pessoas pesquisam por aquela palavra. Então, o que você pode fazer para indexar essa palavra dentro do seu anúncio? Aqui tem a parte das perguntas. E sim, as perguntas também indexam na pesquisa. Então, se você, aí não sei, né? Tem alguém que pode fazer isso. Mandar o link para um amigo, dessa forma não bloqueia, tá? Ou então você na sua conta pessoal, né, sem ser na conta da empresa, perguntar: essa sandália da Arezzo? A busca vai ficar indexada ali na pesquisa, a palavra, na verdade. E quando alguém fizer a busca de sandália Arezzo e procurar algo parecido, às vezes filtrar o full, você tá no full, ou filtrar o produto mais barato, você ser o mais barato, e dar um match ali com a questão da Arezzo, isso faz com que o algoritmo encontre seu anúncio e mostre, tá?
tá? Então, você pode fazer essa estratégia caso você tenha um concorrente que venda ou uma marca maior ali vendendo. Por exemplo, muita gente fez isso no Crocs. Então, o Crocs, ele começou a processar todo mundo que estava usando o título, as pessoas foram lá e tiraram, mas dá para usar a parte das perguntas para colocar. Então, a pessoa pergunta assim, essa sandália é da Arezzo? Aí você vai responder, não, essa sandália não é da Arezzo. Tá? Você está indexando ali 2 vezes a palavra-chave. Então, essa é uma estratégia muito bacana também para indexar mais essa questão de palavras que você não pode usar, tá? Eu falei isso no Eds ontem, né, para fazer no Eds, e agora eu tô falando para fazer aqui nas perguntas. Não fui eu que contei. Não escutou nada, não. Então vamos voltar aqui para a apresentação. Eu pulei uma parte porque eu sou muito ansiosa para falar da ficha técnica. Todo mundo fica chocado. Então vamos falar um pouquinho das fotos. Fotos no Mercado Livre, a grande polêmica do século. O Mercado Livre, ele proibiu os vendedores de calçado, pelo menos, colocarem fotos humanizadas na primeira, ou na segunda, ou na terceira posição. Ele não deixa. Então, aqui eu deixei um link para calçados com os requisitos das fotos que eles pedem. Então, tem que ser fundo branco, não pode ser humanizado, a apresentação tem que ser dessa forma, tem que ter um bom enquadramento, tem que ter uma boa perspectiva, tem que ter a qualidade de edição. Então, assim, eles são mais rígidos nessa questão de foto, tá? Então, ontem eu falei para vocês, tira com o celular mesmo, lembra? Eu falei para Isabela, tira com o celular mesmo, vai ali num gramadinho, vai, faz a foto, depois você corta dentro da Shopee. Aqui no Mercado Livre a estratégia é totalmente outra, tá? Eu indico que vocês mandem para algum fotógrafo, ou faça um ensaio e depois faça uma boa edição, porque isso aqui tudo o robô olha, o algoritmo olha, tá? E aí ele vai te dar uma penalidade se isso aqui não estiver certo. Qual que é essa penalidade? Não é uma penalidade, na verdade, que a gente fica com esse nome. Na verdade, ele vai abaixar a sua exposição. Então, se você estava ali expondo numa página, ele vai abaixar a sua exposição e você vai para uma anterior, tá? Então, cada vez que você descumpre algo que ele pede, seu anúncio vai perdendo cada vez mais relevância. Então, se o formato da foto não está enquadrado, se o tamanho da imagem não é 1200 px, se a resolução não é essa, o peso mínimo da imagem não é esse e o modo de cor não é esse, o algoritmo, o robô vai fazer com que seu anúncio perca exposição, certo? E aí, quando ele perde exposição, gente, você vai gastar mais com ads, as suas estratégias que você fez de qualidade de anúncio não vão funcionar tanto, tá? Então, é importante que a gente cumpra, querendo ou não, não é uma das melhores regras, né? Sabe que a foto humanizada vende bem mais, mas enfim, é a regra do marketplace, minha obrigação é passar para vocês para que vocês sigam ela, tá? Ultimamente, segunda-feira foi a primeira vez que eu vi acontecer. Eles bloquearam, tipo, tirou do ar um anúncio porque ele não tava com a foto do jeito que eles queriam. Então, assim, tá ficando cada vez mais sério essa questão. Primeiro eles falavam que era só a primeira foto, que as outras poderiam, depois já alterou tudo e agora eles estão bloqueando o anúncio que não está seguindo essa regra, tá? E esse padrão. Vocês já eram cientes dessa questão da foto? Então, ó, bom enquadramento, perspectiva superior ou frontal, inferior ou posterior. Sim, capitão. Vocês estão cientes já, né, dessa questão. No caso da foto com o calçado no pé com fundo branco. Legal, boa pergunta, César. Ó, dentro da central aqui do vendedor, ele fala sobre isso. Tá vendo aqui? Então, ele fala que não pode, tá? Mas, eu não sei se vocês se lembram que um dos produtos mais vendidos tinha uma foto de um pé. É no pé, né? Produto no pé. Então, assim, eu preciso recomendar com que vocês façam dessa forma, tá? Mas não quer dizer que essa não funcione, estando no fundo branco, tá?
Então, aqui ele fala que não pode estar no pé. Tem que estar assim, ó. Quer ver? Isso aqui, essa é uma foto perfeita para o Mercado Livre. E eu vou mostrar só uma coisinha para vocês entenderem sobre isso. Isso aqui é a API do Mercado Livre. O que é a API do Mercado Livre? Isso aqui é o anúncio pelado. Só que para quem é da programação consegue entender o que o Mercado Livre está falando aqui, tá? Então, a gente tem algumas regras aqui de programação que está mostrando se tem infração no anúncio ou não. Então, ao invés da gente olhar só lá dentro do painel de anúncio, a gente olha aqui dentro da API do anúncio para entender quais são as moderar penalty, né, que a gente fala, que são as penalidades que ele está sofrendo. Então, isso aqui, na verdade, eu precisaria fazer uma aula só explicando para vocês sobre. Mas dentro desse anúncio, por exemplo, ele tá com penalidade na foto. Tá com penalidade na foto, tô pedindo para alterar a foto. E o resto parece que tá tranquilo. Então, aqui a gente faz um estudo, tem um cara que sabe explicar isso aqui. Na verdade, ele que me ensinou sobre, que é o Ricardo Santana, que ele mostra o quanto isso aqui interfere. Então, às vezes, o produto ele não tem nenhuma tarja de penalidade, mas a hora que você vê que seu anúncio não vai, não vende, você já fez de tudo, já fez, e aí você vai olhar a API, tá cheio de penalidade. Então, pode acontecer isso também, tá? Então, é bem bacana aprender sobre a API aqui dentro do Mercado Livre. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, Yas, eu tenho uma Pode falar, pode dúvida. falar. Não sei se é agora que seria, na verdade, para tirar essa dúvida, mas agora que veio na minha cabeça. Para quem está anunciando, tipo, pelas primeiras vezes no Mercado Livre, ou tem anúncio, mas não tem venda e está fazendo alterações, você aconselharia fazer o tipo de anúncio como um anúncio prêmio ou um anúncio clássico? Ó, eu sempre aconselho fazer um de cada. O Sempre, mesmo independente do produto. produto, só que um de cada, 2 é isso? anúncios. Isso. O Mercado Livre ele tem uma regra de anúncio duplicado. Você não pode fazer o mesmo anúncio com as mesmas condições. Então, por exemplo, você não pode fazer 2 anúncios clássicos com o mesmo preço, sem o frete ou com as mesmas condições. Mas você pode fazer um anúncio clássico e um premium. Você pode fazer um anúncio clássico, um com frete, um sem frete. Existem vários, tipo assim, tem especialistas que falam que você tem que fazer 200 anúncios do mesmo produto. Eu nunca indico fazer isso, eu indico fazer um de cada. Ou se você tem um produto de ticket médio baixo, tipo assim, meu produto custa R$ 39,90, custa R$ 29,90. Eu sempre aconselho você fazer com frete e sem frete, né? Porque vocês sabem que a partir de R$ 79,90 você é obrigado a pagar o frete, e aí o cliente não arca com esse custo. E antes de R$ 79,90 você não paga frete, mas você paga a taxa fixa de R$ 5,50 que vai passar para R$ 6. Certo? Então, o que que eu faço? O que que eu faria, Isa? No seu caso, eu faria um anúncio clássico e um premium, tá? Porque o que que difere um do outro? No clássico, você tem menos exposição, mas você paga 16%, não 14%. No premium, você tem mais exposição, o cliente consegue parcelar em 12 sem juros, né? Então tem esse diferencial que pode fazer com que você consiga atingir 2 tipos de público. Então, é bem legal essa questão, tem até comprador que sabe que existe esse tipo de anúncio, então vocês agora estão sabendo. Então, quando vocês acharem um produto que vocês querem pagar à vista, e você viu lá que dá para dividir em 12 sem juros, você entra, copia o título, ou vê a foto exatamente, entra no vendedor, na loja dele, e acha aquele produto no clássico mais barato, tá? Então, tem gente que usa essa estratégia também. Respondido, Isa? Tá ótimo, respondidíssimo. Muito obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu falei. Agora a gente vai falar de preço, polêmico. Preço é super polêmico. Então, o que que eu sempre falo? O preço, eu e Yasmin sempre aconselho, o preço ele tem que estar dentro da planilha de precificação,
O que é a planilha de precificação? A gente precisa precificar com todos os custos que a plataforma nos impõe. Por quê? Dentro do Mercado Livre, por exemplo, a gente tem custo de taxa fixa. Então, caso o produto tenha um preço menor que 79, a gente paga uma taxa fixa de R$ 6, mais a comissão. Caso o produto for maior que R$ 79,90, 79, a gente paga o frete. Então, a gente paga comissão e frete. Então, se você não está precificando isso corretamente, você vai tomar prejuízo. E o seu negócio não vai ser saudável a longo prazo. Você vai ter um negócio que vai escalar, mas vai ser a curto prazo. E ali em 1, 2 anos, você vai ter que estar recorrendo a empréstimo, vai ter que estar ali na loucura. Não é isso que eu desejo para vocês. Então, estou ensinando certo. Planilha de precificação. Yas, não tem. Eu tenho e mando para vocês. Eu vou até mostrar um pouquinho dela para vocês verem como que funciona, tá? Então, a planilha, ela vai mostrar o quanto vocês vão receber no final, o quanto vocês vão ter de margem. Isso é bem importante, tá? Então, uma pergunta que sempre me fazem. O meu anúncio precisa ser o mais barato para vender? Não, não necessariamente. A gente até viu que o anúncio mais vendido ali tinha outros bem mais baratos. Então, o seu anúncio, ele não precisa ser o mais barato. A gente falou sobre título, a gente falou de ficha técnica, a gente falou de foto, a gente falou sobre tudo isso. Não são todos os vendedores que cumprem isso que eu estou mostrando para vocês. Tanto que sempre isso é chocante para todo mundo, da ficha técnica. Então, o que a gente tem que pensar? É um conjunto de oportunidades que vai fazer com que vocês vendam. O preço, ele é importante? Sim. Ele é tudo? Não, não é tudo. As pessoas preferem pagar mais caro em anúncios bem mais elaborados, ali que a pessoa consegue entender do produto, consegue ver o vídeo, vou falar de vídeo mais para frente, consegue parcelar às vezes. Então, as condições, às vezes, elas são mais primordiais do que o preço, tá? Então, por exemplo, um produto que está custando R$ 69,90. O cliente vai comprar, o frete está R$ 49. Então, a pessoa, ela deixa de comprar porque o frete está muito caro. E, às vezes, se você trabalhar uma estratégia do anúncio a R$ 99,90, você pagando frete, tudo certinho, a pessoa vai pagar tranquilamente aquele valor. Então, não é preço que vende, tá? Preço não é tudo. Então, o que eu sempre indico? Faz uma pesquisa de mercado, analisa a média de preço dos seus concorrentes para você conseguir colocar a sua margem de lucro ali. Tá? Então, Yas, eu acho que eu consigo abdicar um pouquinho da minha margem de lucro, não consigo. Então, a gente vai conseguir, vai ver, né, a forma, o preço que você pode aplicar baseado no concorrente, mas principalmente baseado na planilha de precificação. Então, muita gente se engana, tá? Acaba sendo enganado, sendo ganancioso, na verdade. Vou entrar aqui na minha planilha de precificação. Tá? Nesse aqui. E precifica errado e a longo prazo o negócio não é durável. Porque, gente, uma coisa que pouca gente pensa. Futuramente, legal, você está vendendo bem. Mas o e-commerce, ele é escalável. Então, um ano você está no MEI, outro você está no Simples, o outro você está no Presumido, o outro você está no Real. Quando você sai do regime tributário do Simples Nacional para mudar para o Presumido, todo mundo sabe, quem entende um pouco sobre tributação, sabe que não é fácil. A pessoa tem que se adaptar a uma outra vida, é muito imposto, é ICMS, é DIFAL. Então, assim, se você está preparado, eu quero crescer, quer crescer mesmo? Então, tenha um negócio durável a longo prazo, mesmo que demore um pouco mais. Porque tem muito influencer aí que fala, gente, coloca o menor preço. De primeira, isso é uma boa estratégia, porque você precisa, por exemplo, ter a régua de reputação, as primeiras 10 vendas. Isso é importante, sim, mas não é para você aplicar essa estratégia para o resto da vida. Certo? Então, por exemplo, eu vou mostrar, essa aqui é a planilha de precificação. Vou mostrar para vocês como que funciona. Mercado Livre Clássico, Mercado Livre Premium. Quando eu coloco aqui, a gente vai preencher, vocês vão preencher 2 informações nela, o resto vocês não mexem, por favor, hein? Vai apagar minhas fórmulas. Então, custo R$ 29,90. Vamos supor que você paga R$ 29,90 nesse produto. E você está vendendo ele por R$ 69,90. E o seu imposto, aqui está 18%, está bem alto. Vamos supor que o seu imposto seja de 9%. Então, aqui ele está calculando que você está recebendo R$ 18,00 livre. Livre do quê, Yasmin? Livre de imposto, livre de
custo de produto, livre de comissão, livre de frete, livre de comissão fixa. Agora, olha para esse produto quando ele vai para R$ 79,90. Então, você vender a R$ 69,90, você ganha mais do que você vender a R$ 79,90. Por quê, Yasmin? Porque você vai ter que pagar o frete. Entendeu? Agora, se você vender a R$ 78,90, perceberam? Conta é grave precificar errado. Às vezes você pagou mais caro. Então, vamos supor que você pagou 49 nesse produto. E você está vendendo ele a R$ 79,90. Porque você fez uma markup na calculadora e acha que está arrasando. Olha aqui, menos R$ 8,00 de lucro. Então, assim, a precificação é uma coisa que vai levar seu anúncio para outro patamar, porque você vai ter dinheiro para conseguir investir em novos produtos, investir em uma melhoria naquele produto, investir num brinde, investir num ads, tá? Então, por isso que sim, a precificação correta vai te levar para outro patamar, tá? E aí tem várias plataformas aqui, tá? Todas, vocês precisam dar uma olhada na questão de imposto de vocês, tá? Então, vocês vão só preencher o custo e mudar o imposto caso precise. Aí, por exemplo, se vocês preencherem certinho aqui, preencherem por SKU, vamos supor que vocês tenham o SKU 002. Preencheu o custo aqui R$29,90. R$29,90 e colocou o PDV por 59. E se vocês preencherem aqui na frente o SKU, então 002, ele vai puxar aqui, tá vendo o valor final? Porque eu fiz uma sessão de PROC V. Então, vocês não vão precisar ficar entrando em um por um para ver os preços. Não, vocês só vêm aqui o SKU, dá até para colocar a fotinho aqui, e olha quanto que está em cada marketplace. Cada marketplace tem a sua comissão. Planilha sensacional. Obrigada, Isa. Eu adoro mexer com planilha, gente. Eu acho que facilita tanto o nosso dia a dia e nos dá uma visão, né, do que a gente tem que fazer. E eu até fiz uma aqui de promoção para Shein. Então, por exemplo, a sua gerente está pedindo lá 20% de desconto. Seu custo é R$50. O seu PDV atual é R$109,90. Aqui ele vai calcular, ó, o quanto você vai receber líquido e o quanto você vai ter de lucro no final. Desconto líquido disso aqui, na verdade, PDV final. Então, se você vende a R$109,90, o seu PDV final dando 20% é 87 e o seu lucro é de 19, tá? Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre precificação? Quero as suas planilhas de... Pode deixar que depois eu vou mandar lá no grupo. Então, lembre-se, preço não é tudo. Preço não é tudo. Querem ganhar no preço? Façam uma boa compra. É na compra que você ganha o preço, tá? Então, é lá negociando o prazo com o seu fornecedor, é combinando, às vezes, de fazer um outro tipo de material naquele produto. Então, no momento da compra que você vai conseguir um bom preço final para você conseguir um bom lucro também. Tem risco de eu perder dinheiro, mesmo vendendo muito, se eu não precificar direito? Claro, tem muito risco. Por quê? Quando você está vendendo muito, você tem muita coisa para pagar também. Então, nada vai sair, se você está vendendo muito, vamos supor um vendedor aí que está vendendo 60 mil por mês dentro do Mercado Livre. Você tem que pagar imposto de antes de 60 mil, porque nada sai sem nota fiscal. Quem vende dentro do Mercado Livre com CNPJ sabe, nada sai sem nota. A etiqueta não sai se você não emitir a nota fiscal. Então, não tem como você driblar essa questão. Então, você tem que pagar imposto sobre aqueles 60 mil, você tem que pagar, às vezes, investimento em ads, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, tem muita coisa que vai crescer de forma exponencial com o seu faturamento. Por isso que é importante vocês sempre estudarem sobre capital de giro, tá? Essa é uma questão que vocês têm que saber de letra, assim. Então, qual que é o meu capital de giro para o ano que vem? Quanto eu vou guardar para poder fazer a próxima coleção? Eu tenho dinheiro para aguentar 3 meses se o Mercado Livre não me pagar? Então, assim, vocês precisam estruturar isso baseado nos repasses, tá? Te respondi? Ou melhor, ficar devendo para as plataformas. Fica devendo, não tem como ficar devendo, não, para a plataforma, porque a plataforma ela já desconta a partir do momento que o cliente comprou. Então, se, por exemplo, você tá ali
gastando... Ah, perfeito, obrigada. Se você está fazendo investimento em ads e é uma fatura, né, dentro do Mercado Livre, você não pagou ali como forma de boleto, né, que foi a forma de pagamento que você escolheu, eles descontam do seu faturamento, ali tá tudo certo. Então, no Mercado Livre é difícil ficar devendo para a plataforma. Alguém tem alguma dúvida sobre tudo que foi falado sobre preço, sobre anúncio no Mercado Livre? Porque agora a gente vai partir para ads, então é o momento. E ads eu gosto de conversar, hein? Nada, nenhuma. Tem. Brilha. Então, acho que eu vou continuar. Vamos lá, então. Vamos falar de produto ads, Mercado Livre. Esse é o famoso tráfego pago dentro do Mercado Livre, tá? E aí eu vou explicar sobre todos os pontos chaves que você tem que fazer para ter um bom ACOS aqui dentro. Já estão craque no ACOS, né? Já lembraram, né? Quanto menor, melhor. Enfim, vamos começar. Só lembrando o que eu falei ontem 1000 vezes, eu vou falar 2000 vezes hoje. Sem o anúncio perfeito, não rende o ACOS. Não adianta, você não vai ter um bom rendimento de campanha. Então, primeiro, olha o seu anúncio. Olha ali todas as estratégias que você pode aplicar dentro daquele anúncio. Ficha técnica, título se der, foto, tem que estar de acordo com o que o Mercado Livre pede. Até mesmo uma boa descrição para você conseguir tirar as dúvidas do cliente, mesmo que ela não indexe na pesquisa. E também fazer a estratégia de perguntas, certo? Então, vamos começar. O que é o Mercado Livre Ads? Então, ele é um potencializador de vendas dentro do Mercado Livre, tá? A gente precisa usar essa ferramenta de forma estratégica. Por quê? Porque ela só vai potencializar aquilo que está bom. Se você coloca... Caiu aí para todo mundo? Caiu. Caiu? Que estranho. Agora voltou ao normal. Voltou? Tá. Então, eu vou voltar aqui a... Vocês conseguiram ouvir sobre essa parte do potencializador? Não. Não? Então tá. Pode não. Aqui, vamos lá. Então, o Mercado Ads, ele é um potencializador daquele anúncio que já está performando no orgânico. Então, a gente só vai fazer com que ele cresça. Vamos potencializar o uso os dados daquele anúncio, tá? Então, é sempre importante a gente revisar os anúncios antes de aplicar a publicidade, porque isso vai depender da classificação dele, né? Os bons resultados. Então, o que a gente tem que revisar do anúncio? Então, ficha técnica preenchida com as palavras-chave, fotos com as diretrizes impostas pelo Mercado Livre, descrição com todas as informações do produto para não gerar dúvida no cliente no momento da compra e não gerar perguntas respondidas em menos de 1 hora, estoque com mais de 100 unidades e produto com potencial de reposição. Por quê? Porque a campanha de ads, ela é uma escadinha. Então, você vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. O robô, quando ele começa a entregar os seus anúncios, ele vai aprendendo e vai lapidando aquela campanha. Então, tem campanhas que você pode deixar por anos ligadas ali, que eles vão aprimorando cada vez mais, tá? Então, a gente tem 3 tipos de campanhas dentro do Mercado Livre. A campanha de rentabilidade, que a gente geralmente fala que são para produtos de curva A. Eu expliquei ontem, né, sobre curva ABC. Crescimento são para produtos de curva C, que querem alcançar melhores posições, curva B, perdão, e eles possuem uma média rotatividade. Então, não é aquele produto que não vende, é aquele produto mais ou menos ali. O ACOS está entre 15% a 30%. Estratégia de visibilidade. Então, a visibilidade, ela tem um objetivo de priorizar a entrega e não a venda, tá? Então, o robô, ele está focado em trazer mais visitas para o seu anúncio e não
focado em ter mais rentabilidade, tá? Então, é mais visibilidade mesmo para aquele anúncio. Então, geralmente, a gente fala, ó, faz a visibilidade para produtos de lançamento exclusivo, produtos novos, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos de campanha e 3 tipos de objetivo dentro da campanha de ads do Mercado Livre. Então, diferentemente da Shopee, que a gente tem 2, né, que é o descoberta e o anúncio de busca, aqui a gente tem 3. Então, o que é o ACOS? Ontem a gente já conversou sobre o ACOS, né? Ele é o investimento versus a receita, que vai mostrar qual que é a saúde da nossa campanha. Então, se o ACOS está lá em cima, quer dizer que a nossa margem de lucro está lá embaixo, porque a gente gastou muito naquela campanha para vender, tá? Então, um exemplo aqui, a receita o faturamento foi de 5.500, o investimento foi de 550, a gente tem um ACOS de 10%, que é uma boa média de mercado, tá? Igual eu falei ontem, de 10 a 18% é uma boa média. Mas eu gosto só até 10. Então, a gente tem outros parâmetros dentro do mercado ads, que é impressão, que a gente conversou ontem sobre ela também, que é a quantidade de vezes que o anúncio foi mostrado nas páginas do Mercado Livre. Os cliques, que é quando o anúncio é clicado e mostra a sua condição ali, né, a variação, então a pessoa tem a oportunidade de comprar. A partir do momento que ela clicou, aquilo lá já é um clique. As vendas diretas, que é quando o produto é vendido, a venda é feita pelo mesmo produto que a pessoa clicou. Então, a pessoa, por exemplo, estou escolhendo aqui um copo de vidro. Eu cliquei nesse, ele tá como um anúncio patrocinado e eu comprei dele, então é uma venda direta. Quando a gente tem a venda assistida, é de um produto que a pessoa entrou, então ela clicou naquele copo, só que ela quer ver mais produtos daquele vendedor. Então ela entra na loja daquele vendedor e compra outro produto, não aquele que ela clicou, tá? E aí a gente tem um tipo de atribuição de campanha que permanece por 30 dias, tá? Então depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a atribuição. Então, qual que é o termômetro da nossa campanha? Como que a gente sabe se uma campanha de ads está boa ou não? Então, a quantidade de impressão que ela ganha é um bom termômetro para saber se essa campanha está com uma boa classificação, a quantidade de vezes que o anúncio está sendo visualizado. Se ele está sendo visualizado, é porque a gente está conseguindo chegar nas primeiras páginas, que é onde os compradores mais veem. As impressões perdidas por orçamento. Então, a gente define um orçamento diário ali para a campanha, e esse orçamento, ele precisa ser bem estudado, a forma que a gente vai colocar, qual o valor que a gente vai colocar ali. Por quê? Se a gente coloca muito, ele não vai gastar tudo, tá? Não, tipo, coloquei R$100, ele vai gastar R$100 no primeiro dia. Muito difícil. Mas, por exemplo, se ele tá todo dia gastando os R$20, R$25, e você coloca uma média de 15 de orçamento, né? Ou abaixo, ou aumenta esse orçamento, pode acontecer que você perca impressões por isso. Então, é sempre importante, toda vez que for alterar o orçamento, alterar para mais e nunca para menos. Impressões perdidas por classificação. Quando o anúncio não é mostrado. Então, ele está perdendo impressão porque ele não está nas páginas principais. E por que ele não está nas páginas principais? É porque o algoritmo não escolheu o seu anúncio para estar nesse leilão aí de impressões. Por quê? Ele pode estar com a foto de forma prejudicada, perdendo exposição. Ele pode estar sem as palavras-chave ideais para que o cliente encontre esse produto. Ele pode estar com uma penalidade ali de entrega ou reclamação. A loja pode estar no vermelho, a loja pode estar no amarelo, tá? A loja pode estar no laranja. Então, isso tudo faz com que você regrida cada vez mais páginas e perca a classificação do seu anúncio. Por isso que é importante você ser um vendedor impecável. CPC, custo por clique, a gente falou, né, sobre o custo por clique, e o CTR, que é a impressão versus o cliques em a porcentagem. O CPC, gente, dentro do Mercado Livre, na Shopee a gente falou que era nós que definimos, né? Então eu falei, gente, começa com o mínimo, 11 centavos. Peraí. Coloca 11 centavos, porque, né, e sempre deixa 11 centavos. Aqui, não, o Mercado Livre em que escolhe qual que é o seu CPC. Então, você realmente só vai ligar e desligar a campanha aqui dentro do Mercado Livre. É ele que vai escolher as palavras, é ele que vai mostrar para o
pro comprador, né, aquele produto. Ele que vai fazer toda essa parte de patrocinado, a gente não vai precisar ficar escolhendo palavra por palavra, tá? Então, o CPC, quando você está no vermelho, ele é caríssimo. Quando você tem uma taxa de reputação ruim, acima de 6%, ele fica mais caro. Quando você tem penalidade no anúncio, não entrega, tem reclamação, usa muita mediação, então tudo isso interfere no seu CPC. Se o seu CPC é mais caro, você vai gastar mais com campanha. Então, é uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção. Para ser um vendedor no Mercado Livre, você tem que ser realmente um cristal, você tem que ser impecável, tem que trabalhar em prol dele, não deixar atrasar, não ter reclamação, não ter mediação, tem que sempre ficar muito em cima, porque o Mercado Livre é exigente, então a gente tem que ser também, tá? Então, vou trazer alguns dados sobre o Mercado Ads. Então, você sabia que o Mercado Livre ele tem mais de 80 milhões de usuários ativos, mais de 463 visitas por segundo e mais de 34 vendas, compras por segundo. Então, olha os números que esse marketplace tem. Não é à toa que é o maior da América Latina. Os marketplaces são os novos buscadores, tá? 75% dos compradores na América Latina realiza a primeira pesquisa de produtos em sites de e-commerce. Então, o Mercado Livre é um site de e-commerce, então ele está mostrando que os mecanismos de busca, eles não estão sendo tão mais usados para pesquisa de produto igual os marketplaces ou os sites de e-commerce. Então, uma pergunta que sempre me fazem, quanto que eu invisto em ads? Quanto que você investe por mês? Tem uma média? Então, eu trouxe aqui um dado do próprio Mercado Livre, que ele falou no evento do ano passado do MLXP, que a gente tem que investir no mínimo 3% do nosso faturamento bruto em ads, tá? Então, por exemplo, você está faturando ali 200 mil. 6 mil reais ele tem que ser investido durante 30 dias ali, dentro do seu ads, tá? Então, 3% do seu faturamento bruto. Minha conta é nova. Começa investindo um pouquinho mais, tá? Conversão, tá? A conversão é uma venda gerada. Então, a partir do momento que a pessoa clicou e comprou, ele se torna uma conversão. Então, de modo geral, o objetivo da campanha de performance, né, que é o Mercado Ads, é com que os usuários eles realizem alguma ação de valor que se chama conversão. E o que é a atribuição, foi o que eu falei para vocês, tá? A atribuição ela é uma forma de descobrir qual foi o tipo de conversão realizada pelo comprador. Então, se ele comprou de forma orgânica ou se ele comprou de forma paga, tá? Porque não são todas as vendas que foram feitas pelo patrocinado. Então, você não é justo você pagar, por exemplo, você teve 1.000 vendas no mês. Você não vai pagar 1.000 cliques, 1.000 CPCs ali, porque você vendeu 1.000 vendas. Não. Eles vão atribuir as vendas que foram feitas por patrocinado, pelo patrocinado, e as vendas feitas pelo orgânico, tá? E eles usam uma média de 30 dias que aquele produto foi clicado. Se ele não foi comprado, eles não são mais responsáveis pela atribuição do pago, tá? Então, eles não vão usar essa venda como métrica. Depois de 30 dias, vai se renovando. Então, é sempre importante você aumentar seu CTR. O que é seu CTR? É o número de cliques que você teve no seu anúncio, e na verdade, o número de impressões que gerou cliques ali dentro do seu anúncio, tá? Então, ele vai medir o desempenho que seu anúncio tem. Então, se você não tem um bom anúncio, ele não vai ter impressão e ele não vai ter clique, você não vai conseguir nem chegar na jornada do CPC, que é o custo por clique. Opa. Então, lembre-se, CPC, custo por clique, CPA, custo por aquisição, e CPL, custo por lead. Essas outras duas estratégias a gente não tem no Mercado Ads, mas é sempre importante vocês saberem, tá? Agora, o que eu apresentei para vocês? Eu sou certificada pelo Mercado Livre para falar sobre Mercado Ads, tá? Eu tenho a certificação deles. Então, tudo que eu mostrei aqui para vocês é tudo que eles me ensinaram sobre. Mas é claro que a gente sempre no dia a dia acaba criando as próprias estratégias. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, o que eu estou pesquisando no mercado, né? O Ricardo também foi uma das pessoas que me influenciaram a fazer a campanha dessa forma.
Então, eu vou mostrar um outro jeito de fazer campanha para vocês, tá? E um jeito validado, que tem dado muitos resultados. Vamos lá. Geralmente, as pessoas criam uma estratégia por campanha. Então, a pessoa tem lá a campanha de rentabilidade. Então, vai ser para os principais produtos, para os outros mais vendidos. Ela vai lá, vai escolher aquela campanha e vai colocar esses produtos. Enfim, a gente vai colocar vários produtos dentro de uma campanha só. Quando a gente olha para os anúncios dentro de uma campanha, então tem lá 10 anúncios daquela campanha. Cada um tem uma particularidade. Então, por exemplo, um é sandália, outro é bota, outro é rasteira, outro é sapatilha. Então, supor que seja assim os seus produtos. A gente não consegue ter um parâmetro de campanha a partir do momento que seu produto está numa campanha com vários. Então, a campanha em si, isso aqui é uma média de várias outras campanhas que estão aqui embaixo. Ele fez essa média de ACOS. Então, tem campanha que tem mais, tem 14, quase 14% de ACOS, e tem campanha que tem menos, 5%, 3%, olha essa aqui de 3%, que legal. Então, o que eu, usando as estratégias que aprendi durante ali os cursos, enfim, defini ele como uma campanha rentável. A rentabilidade, ela vai buscar vendas com menos custo por clique, com menos CPC. Então, você vai ter, sim, impressões, que são gratuitas, você vai ter, sim, um bom CTR, mas no momento de mostrar, ele vai mostrar de uma forma que você não gaste tanto. Ou seja, ele vai prezar pela venda e não pela impressão. Então, ele preza pela conversão. Então, a estratégia de rentabilidade, quando associada com um anúncio bem feito, ela dá muito certo. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Estou mostrando que dá para fazer a campanha de outras formas. Aqui a gente tem 26 campanhas criadas, uma para cada produto. Por que, Yasmin, uma para cada produto? Porque a gente consegue entender na pele ali o que está acontecendo com cada um deles. Então, esse aqui, por exemplo, ele tem um marco de 3,95%. É um que eu não mudaria a estratégia, esse aqui vocês não podem ignorar, mas também, se acharem necessário alterar. Isso aqui é a quantidade de porcentagem de ACOS objetivo que ele vai trazer. Então, o que eu sempre faço? Eu crio uma campanha por produto, tá? Então, uma estratégia de campanha por produto. Antes não dava para fazer isso porque o orçamento mínimo de uma campanha era de R$ 65. Agora, se eu não me engano, o mínimo é 10 ou 15, acho que é 15. Então, eu sempre faço uma campanha de rentabilidade, independente se o produto é novo, se o produto é antigo. Eu vou lá, reviso todos os anúncios, crio uma campanha de rentabilidade e coloco um orçamento de R$ 15 e um marco de 5% para a gente conseguir alcançar essas métricas aqui dentro da plataforma. Como que isso tem se tornado, assim, gente, tem sido muito bom. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo. Quando a gente não fazia assim. Ó, tá vendo? Esse ACOS de 13%, então essa loja aqui, ela investiu R$ 3.000 e teve uma receita de 27 aqui no mês de abril. Vou mostrar agora. Último mês. Apesar que essa loja aqui tá com... Não sei se teve tão bom resultado. Então, que bizarro isso aqui. Então, de um ACOS de 13%, a gente passou para um ACOS de 5%. Diminuiu 8%. E olha a receita. Eles investiram R$ 6.000 para gerar uma receita de R$ 120.000. Então, isso aqui é o quê? Milagre? Não. Tá vendo aqui? É uma caminhada diária de estratégia, sempre alinhando com um bom anúncio. Se o anúncio não tivesse bom, se esse cliente não tivesse feito pesquisa de mercado para produto, não tivesse analisado as fotos, ficha técnica, enfim, tudo não teria esse resultado que tem. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês uma nova forma de mercado que está sendo testada. Por mim, já está validado e eu estou usando com vários clientes. Hoje, eu atendi uma cliente que ela foi me mostrar a campanha que ela criou na dia 30, sexta-feira, isso mesmo. Tem ACOS de 2%, ACOS de 0,40%. Eu vou pedir para ela me mandar print para mandar para vocês no grupo depois. Então, é uma loja que já está em outro patamar, é uma loja que está quase batendo Platinum. E... Platinum, acho que é Platinum.
E eles já têm full, eles mandam muito pro full. É uma empresa que tem um leque de produtos enorme. E aí eles tinham uma campanha que tinha um Acus ótimo também. Eu falei, gente, esse Acus tá incrível, por que vocês querem mudar? Porque a gente quer, eles queriam mais agressividade. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse estilo de campanha que eu tô passando. E aí não é que deu muito certo? Eu acho que a média de Acus deles estava batendo 3%. E antes estava 5 ponto alguma coisa. Deixa eu ver aqui, pera. Então, assim, é uma estratégia que está sendo validada e que ela, o único objetivo dela é prezar pelo seu bolso, o bolso do vendedor, tá, gente? É prezar com que vocês tenham mais rentabilidade no negócio e possam investir esse dinheiro em outra coisa e ter mais receita. Então, isso não vai atrapalhar vocês terem mais receita. Então, o que a gente precisa analisar dentro aqui do Ads? Então, aqui tem a quantidade de vendas por publicidade, né? As impressões, clique, receita, investimento e ACOS. O ACOS, quando você aprende a olhar para ele e a analisar tudo que ele tem, a gente vai conseguir mudar para outro patamar. Por quê? Só de olhar o ACOS você vai saber que a campanha não tá boa, ou que a campanha tá boa, ou que a campanha precisa de ajuste, ou que a gente precisa olhar o anúncio, tá? Quando a gente sobe aqui, ele vai mostrar pra gente. Peraí, deixa eu entrar numa campanha. Ele vai mostrar pra gente o porquê que a gente não tá vendendo, por exemplo, o quanto esperado. Aqui ele mostra ó, a quantidade de impressões ganhas, as impressões perdidas por orçamento, que eu falei que era um dos principais termômetros, e a quantidade perdida por classificação. Então, ele está falando aqui, pelo amor de Deus, aumenta esse ACOS. Não vou aumentar, não adianta pedir. Por quê? O ACOS que eu quero é um ACOS de 5%. Eu não quero aumentar para um ACOS de, ó, deixa eu ver quanto que ele pede. 16%. Não, nem a pau. Ele recomenda 16%. Então, assim, é muito bom seguir as recomendações do Mercado Livre? Sim, às vezes, tá? Não sigam todas as vezes. Alguém tem alguma dúvida, gente? Sobre ads que eu posso mostrar aqui no painel? Aproveite. Não? Ó, deixa eu mostrar no vídeo para você. Temos um. Como que analisa a campanha? Você pode analisar de várias formas. Apenas pelo ACOS? Não. Você pode analisar pelas impressões. Então, começa com as impressões, porque ela é o começo da jornada. O começo da jornada é nas impressões. Então, você começa por ela. Então, primeiro, impressões. A gente tem 20 milhões de impressões ali dentro. Tá? E os cliques, 75 mil. Então, olha a discrepância de impressões para cliques. Ou seja, a gente está vendo que muita gente está vendo o nosso anúncio, mas está convertendo um pouco para clique. E menos ainda para vendas em publicidade. Tá? Vendas por publicidade. Então, você precisa analisar essas métricas. Então, se você está recebendo impressão, quer dizer que seu anúncio tem uma boa classificação, mas que os clientes não estão clicando porque a concorrência pode estar com uma foto melhor, pode estar com um anúncio mais chamativo, pode estar com o termo certo e às vezes o seu está com o termo errado e a pessoa tem medo de comprar. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. Pode ser que o anúncio do seu concorrente esteja no full e o seu não. E aí a pessoa foi lá, procurou e viu o full do outro e clicou. Então, assim, são vários fatores que vão fazer com que a sua campanha não performe de melhor, tá? Então, esse cliente, essa pessoa, por exemplo, teve 20 milhões, é muita coisa, gente. É muita coisa. E 75 mil cliques. Marcos de 7%. Então, eu estou mostrando aqui para vocês uma coisa. Ó, essa loja em específico, ela teve uma queda aqui que ela ficou pausada porque ela estava no vermelho. E aí depois ela foi se recuperando, né? Então, aqui ela deixou voltar, foi mais ou menos em junho, finalzinho de junho. Aqui, ó. Ela deixou voltar essa conta pro vermelho de novo porque não estava entregando. Então, ó, ela voltou com tudo, teve é, uma boa volta, só que aqui, tá vendo como caiu? Caiu mesmo, ó, tá comparado com o que estava antes. Agora tá começando a crescer de novo porque a gente conseguiu sair do vermelho. Mas assim, o que eu falo sempre para os vendedores que estão no Mercado Livre? Cuidem da reputação, com todo o amor do mundo.
Não deixem atrasar, por favor. O Mercado Livre preza muito pela entrega rápida de vocês, porque ele também quer entrega rápida. Então, se você faz com que o planejamento dele dê certo ali, então ele sabe que o seu pacote tem que estar na agência hoje, entrega hoje, não entrega amanhã. Faça o máximo para sua reputação estar nos trinks. Recebi uma reclamação, resolva em menos de 2 dias, para que isso não se torne uma reclamação dentro da sua reputação. Ah, recebi um pedido de mediação, aí tem que te dar uns tapas, porque você esperou abrir uma mediação, o cliente abriu uma mediação, você não fez um atendimento bom para o seu cliente, que ele teve que pedir ajuda para o Mercado Livre. Então, assim, se vocês estiverem só preocupados com o preço, vocês vão esquecer de olhar para o resto. E aí, quando vocês se despreocupam um pouco do preço e vai olhar para o resto, vocês percebem que tem muita, 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 muita coisa que dá para fazer. Não é? Tem muita estratégia, tem que cuidar da reputação, tem que cuidar do anúncio, tem que tirar boas fotos. Então, assim, é muita coisa, eu sei, mas que vocês precisam estar de olho sempre, tá? Então, não é só uma campanha, não é só investir. Se eu investir 10 mil reais, eu consigo bater essa receita de 200 mil quase aqui? Depende. Então, assim, depende do seu anúncio, depende da sua loja, depende da sua reputação. Então, tudo vai ser aprimorado com o Ads. Vai ser mais lapidado, vai ser melhorado e escalável. Nada é milagre. O Ads não vai fazer milagre na sua conta. Então, tô com os anúncios aqui com a foto tudo com penalidade, tô com a reputação ruim, vou colocar o Ads, vai melhorar? Vai para o Mercado Livre que vai ganhar dinheiro aos seus custos, para você não. Então, assim, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Não é só uma coisa, são várias, 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 várias situações. Lembra do quebra-cabeça? São várias peças que, juntas e encaixadas, chegam no objetivo final. Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre Ads? Não, aprenderam tudo. Expliquei tão bem, vocês estão sem dúvida? Acho que sim. Acho que a dúvida vai surgir na prática. Tudo certo. Queria saber, para quem está começando, qual o valor diário para testar? Testa com esse orçamento que eu falei. R$ 15 por dia, com 5% de ACOS na rentabilidade. Testa isso. Ele não vai começar gastando R$ 15 por dia, na verdade, vai demorar para ele gastar isso. Mas começa com esse ACOS depois de revisar os anúncios, que vai dar certo. Então, depois eu coloco no grupo R$ 15 por dia, com ACOS de 5%. Em quantos produtos? Se você puder fazer em todos, tá? Em todos que estão com um anúncio revisado, ficha técnica bem feita, né? Pode fazer em todos. Ó, então vamos lá. A aula de mercado livre, igual eu falei, tem menos estratégia para a gente colocar em prática. Então, a gente vai tirar esses 40 minutinhos que a gente tem. 40 não. Esses 20, 50, né? 50 minutinhos que a gente tem. 8, meia. Isso, 50 minutos que a gente tem para fazer a análise de conta de vocês. Então, o que eu vou pedir? Quem tem conta aí no Mercado Livre, manda o link para eu analisar. Não precisa ficar com vergonha. E aí eu posso mostrar pontos estratégicos que vocês podem melhorar, assim, de cara no anúncio. É porque a gente pode trabalhar várias estratégias além do full. A gente pode trabalhar estratégia de anúncio, de foto. Então eu posso mostrar para vocês o que dá para ser melhorado. Então mandem o link aqui no chat ou pode mandar no WhatsApp também, que eu tô aqui, eu já pego. Certo? Tô esperando aqui.
Ninguém vai mandar? Vocês... Onde é que tá? Abrindo aqui? Deixa eu ver aqui no grupo. Você entendeu? Vamos lá. Temos aqui a primeira. Então, vamos lá analisar a conta da Isamelo. Ó, de cara, olhando para a loja, a gente percebe que tem as sandálias nas posições ideais, mas depois tem algumas fotos. Isso pode estar gerando uma penalidade, mas eu precisava analisar a API, a sua API para saber. Mas a primeira foto está respeitando as regras, então geralmente é a que o robô pega. Tem algumas viradinhas essa aqui, mas dá para perceber que essa loja faz ads, ó. Tá vendo? Quando tem esse patrocinado aqui, quer dizer que se eu clicar nesse anúncio, você vai ter que pagar um CPC, porque eu gerei uma impressão e depois eu gero um clique, mas eu não vou apertar não para você não pagar esse CPC. Então vamos lá, vamos abrir esse anúncio aqui. Mas não tá aparecendo na tela pro pessoal, nem pra mim. Ai, meu Deus, vocês não me avisam. E agora? Agora tá. Beleza. Então, o que eu tava falando, quando o anúncio. Deixa eu voltar aqui a foto principal. Quando o anúncio tem essa tarde de patrocinado, quer dizer que se eu clicar, a pessoa vai, a dona dessa loja vai ter que pagar um CPC, porque eu tô clicando no anúncio patrocinado, tá? Então vamos lá, vamos falar desse aqui. Sandália, salto bloco feminino, saltinho, amarrar na perna. Talvez saltinho não era a melhor estratégia aqui, porque saltinho remete a um salto baixo. Às vezes eu colocaria salto alto, ou salto bloco, ou só salto. Ah, você colocou salto bloco aqui. Legal. Salto alto também é bacana. Amarrar na perna, legal. Então, frete grátis. Vamos analisar essa ficha técnica. Olha, temos alguém que coloca na prática o que a gente falou aqui. Olha, gente, que anúncio lindo. Então, blogueira, sapato casual para festa, sandália atual, sandália com tira de cruzar na perna, cordão São Francisco. Legal, perfeito. Vamos analisar as perguntas dessa loja. Ali, a sandália da Arezzo. Achando que fizeram agora. Então, vamos lá. Analisar mais anúncios. Legal, tem kit. Kit é uma estratégia também dentro do Mercado Livre de aprimorar o ticket médio, tá, gente? Ele não é igual o combo, não tem essas estratégias disponíveis para qualquer um, né? Para qualquer vendedor. Mas eles também, você pode fazer o kit assim, de dois produtos, né? E colocar na descrição. Está. Eu acho que falta uma coisa para vocês engrenarem cada vez mais. Full. Eu acho que seus produtos iam muito bem no full. Por que vocês não estão no full? Hein? Já fizeram, já preencheram o formulário para estar lá? Não está disponível. Tá, eu vou mandar o formulário no grupo para vocês preencherem depois para estar no full. Legal. Gente, não tem muito o que falar. Eu acho que assim, vocês estão usando a central de promoção. Bacana, já é uma coisa que aprimora também, que eu não falei, mas é uma coisa que ajuda. Estão fazendo a pesquisa de título, pelo que eu percebi. As fotos estão bem posicionadas. Só toma cuidado um pouco dessa questão do pé aqui, que não pode. E das outras fotos estarem mais humanizadas. Por exemplo, aqui até apareceu uma pessoa. Mas assim, no geral, não tem muito o que falar. Como que tá a questão do Etsy? Vocês estão fazendo em todos os produtos? Sim, tá fazendo em todos, todos, todos? Curva A. Legal. Faz na curva BC também.
Não esquece dos coitadinhos, não. Eles vendem menos, mas faz nele, vai que ele se torna uma curva A, tá? É importante também, como vocês estão sempre acompanhando as tendências, usar palavras também focadas para moda. Então, tendência, moda, estilo, blogueira, estilosa, luxo. Essas palavras são bem legais, tá? Para colocar dentro da ficha técnica, até mesmo no título. Mas, assim, no geral, o que eu teria que pontuar aqui é que vocês têm que estar no full, porque é um produto que o Mercado Livre gosta muito, produto mais sofisticado ali, que é um ticket médio mais caro, pelo que a gente está percebendo. Nossa, vocês estão percebendo? Ticket médio de calçado no Mercado Livre é 78, 69. E aqui a gente tem produtos um pouco mais elaborados, 78, aqui 59 também tem. Então, tem dois produtos que se encaixam no ticket médio, mas a maioria, ó, 178, 142, 107, 109, são produtos de ticket mais alto, mas que, em contrapartida, alcançam o frete grátis. Então, por isso que vocês estariam muito bem no full, porque o cliente ia ter frete grátis em todos os produtos e ainda chegar no outro dia para ele. Vamos para uma outra conta. Opa, vamos para essa conta aqui. Ó, tá bem legais as fotos, só que elas têm que ser viradas para o lado direito, tá? Aqui tá pro lado esquerdo. Ó, aqui a ficha técnica ela precisa de mais palavras, tá? Na questão da categoria infantil, o que que eu tenho feito que tem dado bastante resultado? Na hora de preencher o modelo, a gente coloca presente para criança de tantos anos. Porque, assim, muita gente compra presente, principalmente agora que a gente está crescendo bastante para o Dia das Crianças. Então, às vezes a pessoa não sabe que numeração que ela vai comprar, ou então não sabe, que, tipo assim, ela não vai pesquisar sandália 29 menino. Não, ela vai pesquisar sandália infantil para menino. Então, dessa forma, ela vai encontrar seu anúncio e às vezes ela quer ser mais perspicaz na pesquisa e arriscar em procurar sandália para menino de 3 anos, sandália para 24 anos. Então, pode ser uma boa para colocar aqui na parte do modelo, presente para menino de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, você pode usar essa estratégia que funciona bastante. Dia das Crianças já pode adicionar ali dentro do modelo, então presente para o Dia das Crianças. É legal, como se dá com uma pegada mais country, colocar algumas palavras que envolvam mais, né? Por exemplo, muita gente está usando a palavra boiadeira, palavra cowboy, né? Agroboy. Então, você pode, assim, bebê agroboy, você pode arrasar nessas palavras aí e explorar cada vez mais elas, porque são palavras que estão bem alta ali nessa questão dessa categoria aqui que tem essa bota mais country, tá? Então, acho que aprimorar, primeiro de tudo, aprimorar essa ficha técnica, escrever mais palavras-chave. E analisar esse. Vamos analisar um concorrente seu, deixa eu ver aqui. Ver se tá maior, deixa eu ver. Se tá mais barato. É uma loja oficial, mas. Ó, perceba. Aqui a gente tem 5 fotos. Você também tem 5 fotos. Só que depois ele tem explicando sobre o produto e tem um vídeo. Esse vídeo, ele é terrível, esse vídeo. Ele tinha que sair do ar. Os vendedores colocam ele só para ter um vídeo e o algoritmo mostrar que o vendedor tem um vídeo. E aí aquele anúncio vai ser ter uma melhor classificação. Então, o que você pode fazer? Faz um vídeo mostrando esse produto. Nem que seja na mão, assim, pega uma luz, coloca o produto e mostra, mas tenha vídeo e tem mais fotos aqui. Nem que sejam mais de detalhes, entendeu? O Mercado Livre não gosta disso aqui mais. Isso aqui ele já até falou ali na questão do link que eu vou mandar para vocês da central de vendedor, que ele não gosta de de fotos que estejam falando sobre o vendedor. Quer que você faça fotos do produto.
tá? Então, ó, o seu produto tá mais barato que o desse concorrente, apesar de não ser o mesmo produto. Então, a gente tem que analisar aqui, ó. Então, por exemplo, bota, botina, jequinha, country, sapato bebê, infantil, rodeio. Bota, botinha. Tá bem parecido até, né? Só o casual que você usou aqui, que às vezes daria pra substituir por outra palavra. Vamos ver a ficha técnica desse cara. Ó, tá vendo? Ele usou cowboy, texana. Então, ele usou essas palavras aqui que eu tinha te falado pra usar. Já anota aí, que é importante. Legal. Parece que é um bom produto. Então, às vezes, você pode aprimorar as palavras ali da ficha técnica usando palavras da tendência desse comportamento. Anotando tudo. O enquadramento de 1.200 PX indexa no algoritmo, sim, porque se não tiver de acordo, ele vai dar uma penalidade, tá? Então, é importante você sim fazer esse enquadramento, tá? Então, vamos para outros produtos. Legal. Vira essas fotos, tá? Já tô pro lado direito, para ficar o padrão que eles pedem. Faz o vídeo para os anúncios. Aprimora a ficha técnica e coloca ads, porque não tem ads. Escalou no ads, começou a vender ali, tanto que o Mercado Livre te libere o full, manda para o full, tá? Vamos torcer para que seja antes de setembro, para que você consiga fazer um bom Dia das Crianças. Uma coisa que é interessante também é você oferecer brindes que façam sentido com o produto aqui dentro do anúncio, nem seja que você coloque ali dentro do custo, tá? Por quê? A criança, ela é muito levada pelo emocional, então ela ama presente, ela ama o brinquedo. Então, se você ali fazer uma venda que tem já esse presente para a criança, quando a pessoa for comprar um presente, ela já vai visualizar ali e comprar um presente completo. Estou comprando um calçado e um brinquedinho. Então, faz essa assimilação que vai dar super certo. Percebi que só fundo branco, mesmo nesse enquadramento, automaticamente fica errado. Ó, não é a primeira pessoa que me fala sobre isso, tá? Então, o que que a gente sempre fala? Tem que brigar no chamado. Então, tem que abrir chamado, brigar com eles, falar, gente, ó, eu já fiz o enquadramento, já mostrei, já tá tudo no padrão, não tem por que vocês estarem me dando essa penalidade, sempre olhando a API, se eles realmente tiraram essa penalidade, tá? Então, existe uma forma de tirar, mas quem tem que tirar é o pessoal do suporte, tá? Então, tem que abrir um chamado lá no Mercado Livre e pedir para que eles tirem essa penalidade, caso esteja certo. Alguém vai mandar mais alguma conta? Ah, e Leandro, é legal também que você use a central de promoções. No final do, no final do aulão, eu vou pegar o link de todo mundo do Mercado. Na verdade, eu vou mandar o link da minha consultoria oficial do Mercado Livre para vocês se inscreverem lá para receber ofertas exclusivas do Mercado Livre. Então, ele manda a campanha só para vendedores que têm consultoria certificada, e aí a gente consegue colocar na central de promoção alguns produtos. Então, Leandro, se tiver dentro da sua margem de lucro, coloca os produtos na central de promoção, que eles vão aparecer nos banners, tá? Então, isso é muito legal. Agora tem o descontaço do mês de julho, que é o Marcos Mion que está divulgando, né? Então tem muito peso. Nossa, eles estão divulgando na TV, em todas as redes sociais possíveis. Certo, gente? Vocês têm. Alguém mais vai mandar o link da conta? Deixa eu ver se alguém mandou aqui no WhatsApp. Não. Se alguém for mandar, avisa eu aqui. Cadê, Deixa eu ver quem tá aqui. Ô, Isa, manda na sua loja pra gente analisar. Camila.
Ah, tá bom. Pode mandar amanhã sim, eu avalio, eu te mando a hora explicando, ou então a gente faz uma call rapidinho pra eu dar uma olhada. Nossa, a Isa vai criar os anúncios novos dela, olha que bacana, gente. Ela já vai começar com tudo. É porque antes eu, na verdade, não tinha o foco, como eu já tinha falado com você, de Aham. Mercado Livre. Eu estava mais nas outras plataformas. E aí, então, lá no Mercado Livre eu tinha anúncios de produtos antigos, que eu até então tenho lá de estoque, mas os produtos novos eu vou criar de acordo com o que você. Tô criando até de acordo com o que você tinha dado as dicas, tudo. Então, acredito que amanhã eu consiga subir uma quantidade já de anúncios novos. Aí eu posso te mandar qualquer coisa para você dar uma olhada. Claro, manda assim que eu avalio e depois te mando um feedback sobre o anúncio, tá? E aí eu já pego o link de consultor oficial pra gente mandar as campanhas pra vocês, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Imagina. E aí, gente, vamos encerrar. Alguém tem mais alguma dúvida? Fale agora, o cálice para sempre. Tudo certo? Aprenderam bastante? Ficaram chocados com as novidades ou já sabiam? Me falem aí. E ó, vocês podem abrir essa câmera aí, que a gente vai fazer uma foto, porque ontem eu esqueci. Ontem eu terminei, aí eu falei, meu Deus, eu não tirei uma foto. Foi tão intenso ontem, né? A Shopee tem tanta coisa pra gente fazer, e aí esse Mercado Livre fica aí empacando a nossa vida com esse full que não libera pra ninguém. E aí a gente esquece de tirar foto. Mas hoje tá mais tranquilo, então a gente vai tirar uma. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, tem o meu pessoal lá no grupo e tem o grupo para a gente trocar feedback sobre o pós-curso. Não vou excluir o grupo, tá? Não é porque o curso acabou que eu vou excluir o grupo. A gente vai estar lá para trocar feedback sobre tudo que a gente conversou e eu vou mandar as gravações hoje, se Deus quiser. Tá, tava subindo uma aqui, subiu. Tá pendente ainda, tá vendo? Aula no Shopee, tá pendente. Depois eu já mando lá no grupo. Show? Também queremos as planilhas, principalmente a dos preços. Tá, já vou fazer isso agora para vocês. Ó, deixa eu só ensinar de novo vocês a usarem, porque a de precificação. Cadê? Vou fazer uma cópia só para vocês. Aí só prestem atenção no imposto, tá? Legal. Fazer. Vou mandar aqui no grupo. Então, eu já vou mandar de precificação e a de gerenciamento da central de marketing aqui no grupo, tá? Então, só lembrando, retomando um pouquinho sobre ela. Vocês vão fazer o preenchimento do nome do produto, do SKU do produto, vai preencher o custo e vai chutar o PDV. Então, por exemplo, eu não tenho como saber qual que é a sua margem de lucro que você quer. Se você falar assim, ah, eu quero uma margem de lucro de 20%, então você tem que ir precificando aqui até a sua margem final ser de 20%. Tá vendo aqui? E o seu lucro ser esse. Então, ele vai só calcular, ele vai fazer um cálculo, por exemplo, comissão. Aqui a gente está falando de Shopee, então é 20%. E aqui a gente está colocando o imposto. Então, vocês precisam, meu imposto é só 10%. Então, vocês precisam fazer esse tipo de alteração. É só clicar aqui e alterar, tá bom? Acho que é tranquilo para vocês, né? Isso. Certo? Então, vamos fazer a foto? Sim. Tá. Deixa eu só voltar aqui. Não, pera. Hum, aqui. Tô tentando voltar para a tela, peraí. Vou pausar aqui a nossa calma.
Pronto. Voltei. Quero todo mundo de câmera aberta para a gente tirar uma foto. Para a gente registrar o final desse aulão. Queria agradecer vocês que confiaram em mim, né? Porque todo mundo que está aqui, não é. A maioria não tem nenhum cliente nenhum. Vocês acreditaram e investiram aí um valor para estar assistindo a aula. Eu espero que tenha sido um conteúdo muito rico para vocês. E qualquer dúvida pós-curso, eu estou disponível para vocês, tá? Então, vamos abrir a câmera para eu tirar uma foto. Cadê o povo? Saiu um monte de gente. Olha, vocês existem! Eu não estava falando sozinha esse tempo todo. Que legal! Cadê? Falta 3. Falta só o Leão. Saiu uma galerinha aí no meio, mas não tem problema. Vamos lá, então. Sorriso, como diz a minha sobrinha Helena, mostre todos os dentes. E aí, pessoal? Vou fazer um vídeo. E aí, pessoal, curtiram o aulão? Não, vocês podiam ter feito a pegadinha. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Um beijo, bom final de semana, bom restinho de semana aí pra vocês. Qualquer dúvida, tô aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado, arrasou.